Na primeira questão, nós temos o seguinte: a meia-vida do radioisótopo cobre-64 é de 12,8 horas, ou seja, a cada 12,8 horas, uma determinada amostra do cobre-64 reduz pela metade, pois ele sofre decaimento, se transformando em zinco conforme a representação. Então está aí a representatividade da reação do cobre. Beleza? Considerando uma amostra inicial de 128 gramas, então inicialmente uma amostra inicial de 128 gramas, após 76,8 horas, a massa restante desse radioisótopo será. Então tá aí. Eis o enunciado da questão. Né? Partindo de 128 miligramas, depois de 76,8 horas, qual vai ser a massa que vai restar depois de transcorrido esse tempo? Sabendo que a minha vida do cobre 64 é 12,8 horas. Beleza? Então vamos lá, adiante. Então vamos lá. Observe o esquema aí. A massa inicial é 128 miligramas. A cada 12,8 horas, a massa reduz-se pela metade, porque é a meia-vida. Então, no início era 128. Aí passou a primeira meia-vida, 12,8, reduziu para 64. Depois, a segunda meia-vida, né, depois de mais 12,8 horas, reduziu-se para 32. Veio a terceira meia-vida, não é isso? Depois de mais 12,8 horas, reduziu-se para 16. Na quarta meia-vida, reduziu-se para 8. A quinta meia-vida, reduziu-se para 4. Sexta meia-vida, reduziu-se para 2. Observa aí que, a cada 12,8 horas, a massa está reduzindo-se pela metade, porque 12,8 é a meia-vida. Então, observa aí, são 12,8 aí a meia-vida, não é isso? Então, nós podemos observar que se passaram aí no total, tá? 76,8 horas. Beleza? São seis meia-vidas, 6 meia-vidas. Cada uma equivale a 12,8. 6 vezes 12,8 vai dar 76 horas. Então, depois de 76,8 horas, vai sobrar o quê? 2 miligramas. Letra A. Beleza? Segunda questão. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas. Item 1. O poder de penetração da radiação alfa é maior do que a radiação gama? Não. Está equivocado. Ok? O poder de penetração da radiação alfa é menor do que a radiação gama. Item 2. A perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Beleza. Porque lembrem-se da segunda lei da radioatividade. Toda vez que um radioisótopo emite uma partícula beta, vai gerar um novo núcleo de um novo átomo com a mesma massa atômica, mas o número atômico aumenta uma unidade. Se aumenta em uma unidade, o número atômico a ser formado vai ser maior. Então, o item 2 está correto. Item 3. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa. Verdade, a radiação gama apresenta massa e carga nula, tá? Então, o item 3 também está correto. Item 4. A desintegração do rádio 226,88 ao bismuto 214,83 envolve a emissão consecutiva de 3 partículas alfa e 2 beta. Então, bora lá. Analisando novamente o item 4. O que é que ele fala? Que partindo do rádio 226,88 foram emitidas X partículas alfa, que queremos saber, e Y partículas betas, até chegar ao bismuto,
214,83. Então, eu quero saber se durante esse processo aqui foi produzido 3 partículas alfa, ou seja, se esse x aqui vai ser igual a 3, e foram produzidos 2 partículas beta, ou seja, se esse y aqui, que representa a quantidade de partículas beta, é igual a 2. Beleza? Então, vamos lá. Para mim encontrar o x, vou pegar todos os valores de cima, referente aos valores de cima. Ó. Vai ficar 226 igual a x vezes 4, 4x, mais y vezes 0 é 0. Então não vou destacar não. Y vezes 0 é 0. Tô pegando todos os valores de cima, tá? Nessa parte aqui do rádio, quem está em cima, 226. Nessa parte aqui, alfa, no alfa, quem está em cima é 4, só que eu vou multiplicar pelo x, então fica 4x. Na parte do beta, da partícula beta, quem está em cima, o 0, mas multiplicando pelo y vezes 0, 0. No bismuto, quem está lá em cima é o 214. Ok? Beleza? Se formos ajeitar aí e calcular o valor do x, x vai dar igual a 3. Ou seja, a quantidade de partículas alfa é igual a 3. Por enquanto está batendo com a quantidade que o item 4 está falando. São 3 partículas alfa. E beta, então bora ver se a gente acha a quantidade de partículas beta. Para me encontrar o y, que indica a quantidade de partículas beta, pessoal, vou pegar os valores agora referentes ao quem está embaixo. Beleza? Então vai ficar 88 igual a x vezes 2, 2x, mais y vezes menos 1, menos y, botar entre parênteses, depois façamos o jogo de sinais, mais 83. Beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar, fazendo aqui embaixo, 88 igual a 2 vezes o x eu já encontrei anteriormente, é 3, mais com menos é menos y, mais 83, ok? Se nós formos ajeitar aí, vamos encontrar a expressão y igual a 1, ou seja, existem 3 partículas alfas, ok, como aborda o item 4, mas não foram emitidas 2 partículas betas não, foram emitidas somente uma. Então o item 4 está equivocado. Então podemos afirmar que somente 2 e 3 estão corretos, ok? 2 e 3 estão corretos. Então 2 e 3, letra D. Beleza? Número 3. No dia 26 de março deste ano, completou-se 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio. O fato ocorreu no arquipélago de Bikini, Estados Unidos, em 1954. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa do que a destruiu Hiroshima, no Japão, em 1945. Sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar que, certo? Bora lá. A bomba de hidrogênio, pessoal, ela é baseada no processo de fusão nuclear. Tá ok? Na união de núcleos atômicos, ok? União de núcleos atômicos em que 2 núcleos menores dão origem a um núcleo maior, mais estável, liberando uma grande quantidade de energia, ok? Então, lembrando, não esqueçam, falou em bomba de hidrogênio, automaticamente estamos falando de fusão nuclear. Número 4. Considere o gráfico de decaimento abaixo. Massa vezes o tempo. De 12 gramas de isótopo radioativo. Partindo-se de uma amostra de 80 gramas desse isótopo, em quanto tempo a massa dessa amostra se reduzirá a 20 gramas? Beleza, então, bora lá. Partindo-se de uma amostra de 80 gramas. Então, vamos partir de uma amostra de 80 gramas. Ok? Partindo-se dessa amostra de 80 gramas, quer saber em quanto tempo vai ser necessário para essa amostra chegar de 80 para 20 gramas. Ok? Mas para isso é necessário a gente saber o que?
a meia-vida. E a meia-vida, o enunciado, só pela leitura do enunciado a gente não consegue deter essa informação. Mas pela análise do gráfico a gente consegue observar e destacar a meia-vida, tá? Dessa reação aí. Então, é bom sempre destacar o conceito de meia-vida. Tempo necessário para reduzir pela metade uma determinada amostra radioativa. Então observa o gráfico aí. No gráfico, a minha massa inicial é quanto? 12. De 12, justamente passou para quanto? 6. 6 é metade de 12. Então nós podemos observar que de 12 para chegar a 6, né? De 12 gramas para chegar a 6, foram necessários o quê? 28 anos. 28 anos. Então, já posso destacar aqui que o período de meia-vida, ou período de semidesintegração, é 28 anos. Ou seja, a cada 28 anos, a amostra reduz-se pela metade. Então, se eu sei a meia-vida, fica fácil agora a gente se dedicar a resolver essa questão. O enunciado quer saber quanto tempo vai levar para que uma amostra de 80 gramas chegue a 20 gramas. Então, bora lá. Então, vou partir de 80 gramas. Sendo que a meia-vida é 28, então, ó, depois de 28 anos, tá? Minha massa inicial é 80 gramas. Após 28 anos, a massa reduz-se para metade de 80, que é 40. Beleza. Depois de mais 28 anos, a massa reduz-se pela metade, que é quanto? 20 gramas. Então tá aí. Quanto tempo se passou para 80 gramas chegar a 20 gramas? Quanto tempo então se passou? 28, depois mais 28. Se passaram 56 anos. Ok? Letra B no caso. Beleza? Número 5. A tecnologia nuclear possui diversas aplicações, das quais destacam-se a esterilização de alimentos, a determinação da idade das rochas, entre outros. O tório é um dos elementos utilizados na tecnologia nuclear, cuja transmutação natural, a partir do radioisótopo do tório 232,90, termina com o isótopo de chumbo 208. Nessa transmutação são emitidas as partículas, ou seja, durante esse processo aí, quantas partículas alfa e beta são emitidas? Então, bora lá. Nesse tipo de questão, a gente sempre faz aquele esquema que eu estou acostumado a observar aí para vocês. Então, vai partir do tório 232,90. Vai emitir X partículas alfas, vai emitir Y partículas betas, que não sabemos, até chegar o chumbo 208,82. Então aí eis o que eu tenho que encontrar: o X e o Y, ok? Para encontrar o X, vou pegar todos os valores de cima, ok? Então, todos os valores de cima. Bora lá. O primeiro aqui vai ser 232, então 232 igual a... Quem está em cima do alfa é o 4, mas vou multiplicar pelo x, ó. 4 vezes x, mais... Quem está em cima do beta é o 0, 0 vezes y, 0. Quem está em cima lá do chumbo, do PB, é 208. Beleza. Se formos responder aí, essa expressão aqui, o x vai dar 6. Beleza? X igual a 6, ou seja, esse x aí representa o quê? A quantidade de partículas alfa. Então, temos 6 partículas alfa. Agora, para encontrar o y,
que representa a quantidade de partículas beta, vou pegar os valores de baixo. Aqui no tório tem 90, então 90 igual a... Aqui no alfa, vou pegar o valor 2 que está embaixo, só que multiplicando pelo x, 2 vezes x. Mais, no beta, quem está embaixo, menos 1, vezes o que? Vezes y. Então, menos y mais 82. Ok? Agilizando aqui para baixo, vai ficar 90. O x nós já calculamos anteriormente, é 6, então 2 vezes 6. Jogo de sinais, ó, mais com menos dá menos. Então, menos y mais 82. Calculando aí o y, tá? Ajeitando todos os valores aí. O y vai dar igual a 4. Ok? Ajeitando aqui, y igual a 4. Então tá aí. Calculamos anteriormente o x, tá igual a 6, né? Lembrando que o x refere-se à quantidade de partículas alfa e o y refere-se à quantidade de partículas beta. Então foram 6 alfa e 4 beta. Logo, chegamos então à letra B, 6 alfa e 4 beta. Número 6. A desintegração nuclear é um processo em que o núcleo atômico se transforma no núcleo de um outro elemento pela emissão de radiação. Por exemplo, a emissão das radiações alfa, beta e gama que ocorrem nas substâncias radioativas naturais são processos de desintegração nuclear. Este decaimento pode ocorrer sucessivamente, causando uma cadeia de desintegrações, até que se resulte um elemento estável. Identifique, respectivamente, as partículas X, Y e Z, emitidas nas desintegrações nucleares a seguir. Então, vamos lá. Nessa primeira situação aqui, o que é que a gente pode observar? Tem um chumbo 210,82 passando para o bismuto 210,83. Então, quem seria esse X aí? Seria alfa, seria uma partícula alfa, beta ou gama. Então, bora lá. Lembre-se da segunda lei da radioatividade. Toda vez que uma partícula beta foi emitida, vai gerar um novo radioisótopo, um novo núcleo, com a mesma massa e o número atômico aumenta uma unidade. É o que a gente está observando nessa situação 1 aí. A massa permanece a mesma, antes era 210, depois permanece 210 e o número atômico aumenta uma unidade. Antes era 82, passa a ser o que? 83. Então aí o X refere-se a uma partícula beta. Na situação 2, nós temos o que? O Rn 219,86 se transformando em polônio 215,84. Quem é Y? Y a gente pode destacar como sendo a partícula alfa. Lembrem-se da primeira lei da radioatividade, da primeira lei de Soddy. Ok? Quando a partícula alfa é emitida, o novo átomo tem uma quantidade de massa em relação ao anterior com 4 unidades a menos em relação à massa e 2 unidades a menos em relação ao número atômico. Então a massa, que antes era 219, diminuiu 4 unidades, ficou o que? 215. O número atômico, que antes era 86, diminuiu 2 unidades, ficou o que? 84. No item 2, o Y representa a emissão de uma partícula alfa. Beleza? E no item 3, nós vamos ter o Z como sendo uma partícula também beta. Tá ok? Na emissão de uma partícula beta, a massa permanece a mesma e o número atômico aumenta 1 unidade. Antes era 234, permaneceu 234. Antes o número atômico era 90, aumentou 1 unidade, passou para 91. Beta. Então, beta, alfa e beta, estamos na letra D, se não me engano, não é isso? Beta, alfa e beta
Letra D. Valeu, pessoal. Muito grato pela atenção. Radioatividade é isso aí. As questões vão ser trabalhadas dessa maneira na avaliação. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço.